Bom dia. Ele é o nosso tesouro maior, a razão da nossa vida, Jesus. Vamos cantar isso? Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Tu és a porção, és o bem maior. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior
Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Última vez. Meus irmãos, um bom dia a todos. É uma alegria podermos estar aqui para cultuarmos ao Senhor, o nosso Deus. Eu quero cumprimentar hoje você, Mateus, filho do Rogério e da Dani. Você está fazendo 3 aninhos hoje, né, meu caro? Que Deus te abençoe muito, né? Eu sei que você está sendo muito cuidado, papai, mamãe, seus irmãos te amam muito e nós também te amamos. Deus abençoe você, Mateus, né? E temos o altíssimo privilégio também de anunciar o aniversário do Aramis, próximo dia 29. Que vai ser, eu creio que, quinta-feira, né? Então, que Deus te abençoe muito, Aramis, na sua vida, que você continue este homem sempre entusiasmado com o povo de Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor, ó Pai, esteja sobre o Aramis ricamente. Que seja um ano de grandes vitórias para o teu filho. Abençoa a vida do Mateus, ó Pai, que está de aniversário hoje. Ó Pai, que ele possa crescer realmente num ambiente cheio da Tua graça, cheio do Teu amor. Que os seus pais tenham muita sabedoria para conduzi-los no caminho do Senhor Jesus Cristo. E obrigado, a Deus, por termos esta família conosco. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, antes da gente ler um pequeno texto antes do nosso período de oração, a gente quer orar agora pela vida do pastor Edgar Antunes Barreto. Foi colega de seminário do Ismael. O pastor Ismael é um grande amigo do pastor Ismael, nosso amigo. Ele já esteve aqui na igreja também, e ele está hospitalizado, está bem mal. E pastor Edgar, pastor da primeira igreja batista de Nova Iguaçu, né? Às vezes eu quero falar Nova Friburgo, Foz do Iguaçu, mas é Nova Iguaçu. Vamos orar pelo pastor Edgar, né? Pastor Ismael, você pode vir aqui orar pelo Edgar? Então nós vamos chamar o pastor Ismael e vamos estar acompanhando, né, nesta oração em favor do pastor Edgar. Pastor Edgar, grande amigo, mais chegado que o irmão. Nos conhecemos quando fomos para o seminário em 1965, um longo tempo. E a gente desenvolveu uma amizade muito grande. E essa amizade perdura
até hoje. Então, realmente, é algo que Deus fez na nossa vida, na minha vida e na dele, das nossas famílias, né? Como alguém disse uma vez, uma amizade que acaba é porque nunca aconteceu, né? E agora ele está internado lá, ele mora ali no Rio, pastoreando, como Ismael falou, primeira igreja de Nova Iguaçu, né? E então quero orar por ele agora. Convido você também a estar orando comigo nesta oração, pedindo que a graça de Deus continue se manifestando sobre a sua vida. Senhor Deus, Pai querido, agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Amém. Agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo. E também pelos irmãos que formam o corpo de Cristo. Nós somos a tua família, Senhor. Tua família espalhada pelo mundo. E nesta família a gente tem irmãos muito próximos, muito achegados, mesmo estando distantes geograficamente. E agora eu quero pedir que a tua boa mão esteja sobre o pastor Edgar. Pedimos pela sua recuperação. Abençoa também a Márcia, sua esposa, que o acompanha. E que as pessoas que estão cuidando dele possam ter discernimento e o conhecimento que vem do Senhor, além do conhecimento técnico que eles têm. Te agradeço por esta vida desse meu grande amigo e grande irmão em Cristo. E que ele seja ricamente abençoado por ti. E que a gente possa ainda se ver, se for da tua vontade, aqui nesta vida, porque na futura estaremos juntos. E a ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pastor Ismael. Obrigado, pastor Ismael. Então, vamos continuar, né, nesse nosso momento de oração. E hoje eu queria só estar nos desafiando para estarmos crescendo, nos fortalecendo na nossa fé, na nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Em João, no capítulo 11, né, Jesus vai dizer uma palavra interessante no versículo 15. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Isso ele está falando para os seus discípulos. Eles estavam no norte, lá na Galileia, ficaram sabendo da doença, da enfermidade de Lázaro. Jesus ainda continuou 2 dias onde estava, depois se dirige para a Judéia, né, para Betânia, onde morava seu grande amigo Lázaro e suas irmãs, Marta e Maria. E Jesus disse para eles, olha, ele está dormindo. Então eles disseram, mas está dormindo, tudo bem. Jesus falou claramente, ele morreu. Ele está morto, mas por causa de vocês, eu me alegro de que lá não estivessem, para que vocês possam crer. Os discípulos já tinham um nível de fé, de confiança no Senhor Jesus Cristo. Já estavam acompanhando-o por meses e meses. E talvez 2 anos, ou quase 3 anos. Então tinham visto já Jesus fazer muitos sinais, muitas maravilhas, né? Aliás, o Evangelho de João diz que os sinais que Jesus fez
foi para que as pessoas pudessem crer nele e, crendo, tivessem vida no seu nome. Então, os discípulos tinham visto Jesus realizar muitos milagres, confiavam nele, mas Jesus queria fortalecer, desenvolver a fé nos seus discípulos. E é estranho ele dizer: eu me alegro de que não estivesse lá com Lázaro antes de ele morrer. Por que Jesus disse isso? Jesus disse: eu me alegro por causa de vocês. Mas por que por causa de vocês? É porque eu quero que vocês creiam, que vocês confiem. Se Jesus estivesse lá antes de Lázaro morrer, ele teria feito, por certo, um milagre, o milagre da cura de Lázaro. Mas Jesus, que já tinha feito tantos milagres, agora haveria de fazer um milagre tão grande na presença dos seus discípulos, na presença de todos que estavam ali acompanhando Marta e Maria naquele momento de tristeza pela morte do seu irmão. Jesus faria algo excepcional, o milagre de ressuscitar a Lázaro, que havia sido sepultado já há 4 dias. Meus irmãos, Jesus quer nos incentivar à fé. Ele tem feito tantas coisas na sua vida, na minha vida, e Ele está disposto a fazer mais. E às vezes nós ficamos preocupados porque determinadas coisas não estão acontecendo. Assim como Marta e Maria, que chegaram para Jesus e disseram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Mas Jesus aguardou, amando muito aquelas pessoas, mas ele aguardou o momento certo para fazer este grande milagre. E um dos objetivos dele foi para que os seus discípulos pudessem crer. Mesmo que Jesus pareça estar demorando a realizar um milagre que você aguarda na sua vida, não importa qual seja a natureza deste milagre, ele, no tempo certo, há de agir. E isso é para que a sua fé se fortaleça. Jesus quer que a nossa fé possa ser exercitada. E por isso mesmo que às vezes ele parece demorado, mas ele nunca está atrasado. Vamos confiar, meus irmãos, nesse Senhor maravilhoso, nesse Senhor que nos ama e que tudo pode. Ó Pai, que o Senhor esteja realmente nos revelando dia a dia a grandeza do Teu Filho, a sua suficiência, de que para Ele nada é impossível. E que, Senhor, ó Pai, o desejo do coração do Teu Filho, que nós creiamos, que a nossa fé seja exercitada, se cumpra, ó Pai, na minha vida, se cumpra na vida de cada uma das pessoas que participa deste culto, que nós possamos crer, que possamos confiar no Senhor Jesus Cristo, que nunca nos abandona, que nunca está atrasado. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, ó Pai. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Vamos cantar isso? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se
alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está em Cristo, se você está em Cristo. Bom dia, meus irmãos. Vamos ao estudo da Palavra de Deus. Que Deus possa nos ajudar a entender a Palavra dEle, revelada por Ele. E a tua Palavra que foi revelada por Jesus, pelos profetas, pelos apóstolos que registraram a tua Palavra. A palavra que veio do Senhor. Nós te agradecemos por esta dádiva que nós temos, presente do Senhor para nós, que nos orienta como nós podemos ter uma vida em Jesus, uma vida que vale a pena e que nos ensina como viver aqui neste mundo. Então, que o teu Espírito que inspirou estes homens para escreverem a tua palavra possa também nos ajudar agora a entendê-la e que nós tenhamos a disposição de praticá-la. Vamos orar. Senhor Deus, estamos aqui reunidos em nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. E te agradecemos pela tua palavra que foi revelada. E ajuda-nos agora a entendê-la, Senhor. Que o teu Espírito que inspirou os homens que escreveram a tua palavra também possa abrir a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender os teus ensinos, os teus propósitos para nós. E também, ó Pai, que todos nós tenhamos a disposição de colocá-lo em prática. Em nome de Jesus. Amém. Hoje queremos falar então, falamos domingo passado temos falado sempre sobre o que Jesus fez por nós. Jesus veio a este mundo para morrer e dar a sua vida em resgate. E há muitos textos que falam do que Jesus fez por nós. Ele levou lá na cruz os nossos pecados para conduzir-nos a Deus. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele morreu. Ele foi nosso substituto lá na cruz. Ele pagou o preço do nosso resgate. Ele nos resgatou da escravidão do pecado. Então hoje eu quero falar com vocês sobre
o que acontece, qual é a condição das pessoas que reconhecem Jesus como o Salvador e Senhor das suas vidas. E a Bíblia tem um modo muito especial de explicar essa transformação que ocorre, né? A salvação, ela é inteiramente de graça, é iniciativa de Deus, né? E o plano é dele, e ele tem esse plano e esse projeto, e ele abre para que nós possamos participar do seu projeto, o maior projeto da humanidade, né? E tenho lido aqui, quero ler de novo, na 1 Timóteo 2,11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Veja então que a graça de Deus se manifesta a todos, indistintamente. Jesus morreu na cruz por todos nós, né? Então, esse é o plano de Deus. E aproveitando essa introdução, quero ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 6, quando ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, Deus nos tem abençoado, por isso que o Paulo diz, né? Louvado seja esse Deus, né, que nos tem abençoado com todo tipo de bênção espiritual. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E continuando, ele diz: e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o bom prazer, né? Segundo o bom prazer do seu bom propósito, prazer da sua vontade, né? Então, Deus fez tudo isso com prazer, né? Propósito bom. Deus só tem propósitos bons para nós, né? E fez para o louvor da glória da sua graça, graça de Deus, que é estendida a nós. E Paulo diz que ele nos concedeu gratuitamente no amado, com letra maiúscula, referindo-se a Jesus. Então, veja que o projeto de Deus, ele começou antes que este mundo fosse criado, antes da fundação do mundo, antes que os alicerces deste mundo fossem colocados. Deus já havia nos escolhido, né? Veja que a iniciativa é inteiramente de Deus, né? E para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, né? E também nos predestinou para que nós fôssemos adotados como seus filhos. E sempre ele diz aqui que é por meio de Jesus Cristo. Em Jesus, o plano de Deus, elaborado antes da fundação do mundo, em Jesus o plano de Deus se torna real e concreto para nós, né? Muito bem. E em Efésios 1:7, eu li até o versículo 6, vou ler o 7 agora. Porque nele, isto é, em Jesus, e terminou de falar do amado, né? Porque nele, em Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então já temos falado aqui que Jesus é o Cordeiro de Deus, que morreu para nos, pagando o resgate para nos comprar, né? Da escravidão do pecado. Então, veja
e que em Jesus o plano de redenção, de salvação, de libertação nossa é concretizado, né? Mas hoje eu queria pensar então um pouco o que acontece com as pessoas, com os pecadores, e todos nós somos pecadores, que reconhecem Jesus como Senhor de suas vidas, pessoas que reconhecem que são pecadoras, que por elas mesmas elas não podem dar um jeito na sua salvação. O que acontece, né? As pessoas que fazem isto. Então, queria considerar com vocês, né, esta questão. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, significa que antes disso a gente já reconheceu a necessidade dele. E reconhecer a necessidade dele, antes disso já reconhecemos que somos pecadores, que é uma coisa muito difícil para o ser humano reconhecer que é pecador. Mas quando fazemos isso e entendemos que Jesus carregou na cruz os nossos pecados e nós nos aproximamos dele com gratidão e em submissão a ele e o convidamos para que ele seja o nosso Senhor e Salvador. Abrimos a porta da nossa vida. Jesus convida a todos, né? Venham a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados da religião, cansados da vida. Então Jesus faz o convite, ele estende o seu convite. E quando nós entendemos isso, e abrimos o nosso coração e aceitamos esse convite, e nos entregamos a ele, alguma coisa acontece conosco, algo muito precioso acontece com a gente. Então, a primeira coisa que eu quero destacar aqui está lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, quando João diz o seguinte, lá no registro, né? Em verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. São palavras de Jesus, né? Então veja aí, aquele que ouve a minha palavra, e não apenas ouve, mas também crê, né? Crê em Deus, crê no projeto de Deus, tem a vida eterna. E não entra em juízo, né? Porque ele sai da morte para a vida. Então, a primeira coisa que quero destacar aqui é que não entramos mais em juízo quando cremos em Jesus, porque todos nós estamos debaixo de julgamento por causa dos nossos pecados. E também ele diz que outra coisa que acontece é que passamos da morte para a vida, né? Porque sem Deus, sem Jesus, nós todos estamos espiritualmente mortos, né? E Paulo coloca isso muito bem na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, quando ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Deus é rico em misericórdia, e por causa do seu grande amor com que nos amou, ele diz o seguinte: e estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, veja que Jesus falou que passa da morte para a vida, e Paulo está dizendo que quando estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, Deus nos deu vida. Significa que estávamos espiritualmente mortos, né? E Deus, então, na sua bondade e misericórdia, ele nos deu vida em Cristo Jesus. Também Paulo vai dizer
que Deus nos ressuscitou com Cristo, né? Nos tirou da morte, nos ressuscitou. O mesmo poder que agiu em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, poder de Deus, também é o poder que nos ressuscitou da morte, morte espiritual, né? A morte, quando Jesus voltar, então nós seremos libertos completamente, né? Então, Jesus, então, ele nos ressuscitou, e assim como Deus fez com Cristo, ele fez com a gente. Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, né? Nós estamos nessa posição que Deus nos colocou. É algo, para mim, pelo menos, muito profundo, isso que está aqui. Mas é o que Deus fez conosco, pela bondade e misericórdia dele, sem nenhum mérito da nossa parte. E também diz aqui que os nossos pecados são perdoados quando nós confessamos Jesus como o nosso Senhor, né? Muito bem, então sem Jesus todos estão mortos espiritualmente, ou seja, sem um relacionamento pessoal com Deus. E Deus deseja relacionar-se conosco. Tanto é que Ele deseja que Ele providenciou um meio para que isso pudesse ser feito, né? Porque há algo em nós que impede esse relacionamento. E esse algo que impede o nosso relacionamento chama-se pecado. E pecado é estar fora da vontade de Deus. A transgressão significa pular uma linha proibida. E pecado é não atingir o alvo de Deus, que é a perfeição. Essa é a palavra básica para pecado no Novo Testamento, né? Então, sem Jesus, nós estamos mortos espiritualmente, sem um relacionamento pessoal com Ele, né? E Deus, como eu falei, tem um profundo desejo de se relacionar com a gente. E Ele resolveu, então, tomar as providências para que isso fosse feito. E temos na primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 11 ao 13, o seguinte: e este é o testemunho, 2 pontos. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, que é Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então ele diz, vocês que creem no nome do Filho de Deus, vocês que entregaram suas vidas a Ele, eu estou escrevendo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, né? Tem a vida eterna. Então, agora, sabemos também pela Bíblia que para acertarmos o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos satisfazer as condições que Deus coloca para nós, né? É importante isso, porque tem muitas pessoas que pensam de maneira errada. Pensam que podem relacionar-se com Deus seguindo uma religião, todos os preceitos de uma religião. Outros pensam que é fazendo ações de bondade, de misericórdia, ajudando pessoas e sendo pessoas boas e tudo mais, né? Mas acontece que nada disso quebra a barreira entre nós e Deus. Porque a barreira entre nós, entre o homem e Deus, chama-se pecado, né? E é uma coisa difícil para o ser humano reconhecer que é pecador. Então, usa muitos outros subterfúgios para dizer que está agradando a Deus e fazendo a sua vontade. É claro que nada de errado em ajudar pessoas e praticar o bem. Tomara que todo mundo fizesse isso, mas a salvação não é por esse meio aí, porque isso daí não quebra a barreira
entre nós e Deus, né? Então, a outra coisa, agora vou ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, quando ele diz assim: justificados. A palavra justificados quer dizer declarados justos. Pessoas injustas, pecadoras, todos nós estamos aqui, classificados aqui. Pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja então que somos injustos, somos pecadores, mas Deus nos justifica, nos declara justos, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E colocar a fé não significa dizer, eu creio eu creio em Deus, creio em Jesus. Não. Colocar a fé significa eu estou colocando a minha vida nas mãos de Deus. Eu creio que Ele é suficiente para conduzir a minha vida, não só aqui nessa vida, mas também na futura, né? Esta crença muito vaga também não tem nada a ver, né? Muito bem. Então, todos somos pecadores e injustos diante de Deus, mas nós podemos ser justificados, né? Justificados. E também, sendo justificados, nós podemos ter paz com Deus, porque Deus, pelo seu caráter, né? Por aquilo que Ele é, Ele não pode conviver com o pecado. Não pode, não tem jeito. Mas Deus faz o quê? Ele nos declara justos em Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. E assim nós podemos nos relacionar com Ele, por causa do Senhor Jesus, né? Muito bem. Como eu falei, a única maneira, né, de sermos justificados, declarados justos, é através de Jesus, né? Uma outra coisa que a Bíblia fala sobre aqueles que se submetem a Jesus é que ficam livres de condenação, né? Diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, Filho sempre é Jesus, né? Letra maiúscula, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, né? Mas quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Quer dizer, a nossa situação é uma situação de condenação. Não é que seremos condenados, já estamos condenados por causa do pecado, né? Por quê? Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Filho único, único da espécie. A palavra unigênito quer dizer isso, né? Então, por esta razão, Deus enviou Jesus ao mundo, né? E enviou por amor, né? Nunca nos esqueçamos disso. E na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Esse estar em Cristo é fundamental. Sem isso, não tem jeito. E eu posso estar em Cristo quando me submeto a Ele, me entrego a Ele, creio nele como meu Salvador, meu Senhor, meu proprietário. Creio que Jesus pagou o preço pelo meu resgate. Eu aceito essa dádiva de Deus, né? Muito bem. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos fala sobre o que acontece com a pessoa que faz essa decisão, conforme eu acabei de falar, é que ela é transportada do império das trevas para o reino de Deus. Veja que temos a questão do império. O império, ele escraviza, né? E o reino de Deus, ele liberta. Então,
quando cremos em Jesus, Ele nos liberta deste império das trevas, que nos domina e nos escraviza, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, veja como é interessante. Há muitas pessoas que elas são escravas desse império, mas elas nem sabem, nem reconhecem, né? Agora, aqueles que conhecem Jesus, eles sabem de onde eles saíram, né? Há uma diferença enorme entre império das trevas e reino da luz. O reino de Deus. O reino de Deus é um reino de amor, de bondade, graça e misericórdia. O império das trevas é um reino que escraviza as pessoas. E a maioria nem sabe que estão sendo escravizadas. Muito bem. Isso Paulo fala na carta dele aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Né? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Né? Uma outra coisa que Paulo diz, e eu quero voltar lá para Efésios, capítulo 1, né? Como eu falei, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Jesus Cristo morreu por nós, e para que nós pudéssemos ser salvos, o plano de Deus se concretiza na pessoa de Jesus. E aí Paulo continua falando que aqueles que creem em Jesus, né? Aqueles que creem em Jesus, eles são selados com o Espírito Santo. Né? 1,13 de Efésios. Em quem, isto é, em Jesus, também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então veja aqui que aqueles que ouviram a palavra, entenderam a palavra, as implicações de tudo isso, e creram em Jesus, né? Creram em Jesus. O que aconteceu? Esses foram selados com o Espírito Santo, né? Selados com o Espírito Santo. E selado com o Espírito Santo quer dizer que nós somos propriedade exclusiva de Deus, né? Somos propriedade de Deus. Deus colocou o seu selo de proprietário, dizendo: este aqui é meu filho comprado com sangue de Jesus, né? E então estamos selados, temos a garantia, né? A garantia de Deus que Ele coloca em nós, o seu selo. E o selo de Deus é inviolável. Muito bem. Uma outra coisa que acontece quando tomamos essa decisão, como eu tenho falado, é que nós passamos a ser habitados por Deus, né? Habitado por Deus. Temos explicado aqui que o nosso Deus, ele se manifesta, se revela em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Há muita gente que não crê na Trindade, mas nós cremos porque é assim que a Bíblia nos apresenta a Deus, né? As 3 pessoas da Trindade aqui têm a mesma natureza, a mesma essência, os mesmos propósitos e fazem tudo em harmonia perfeita. Tudo em harmonia perfeita. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm concordância plena e total. Há coisas que cabe a um fazer ou cabe a outro, mas os 3 estão juntos. Por exemplo, quando Jesus assumiu a forma de homem e veio à Terra, ele foi acompanhado pelo Espírito Santo. Aliás, foi gerado, né, pelo próprio Espírito Santo e foi acompanhado de perto pelo Espírito Santo. Esteve presente no batismo de Jesus, conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Enfim, Deus está sempre, os 3 estão sempre juntos, né? Por isso que Jesus dizia: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai.
quando ele estava para voltar para o Pai, depois de ser crucificado, lá em João, ele fala: eu vou, mas eu vou mandar outro consolador, outro que vai assumir o meu lugar, que tem a mesma essência que eu tenho, que é Deus também, assim como eu, né? Muito bem, então, nós passamos, quando cremos em Jesus dessa maneira, a ser habitados por Deus, né? E eu quero ler João 14, 16 e 17. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Veja que Jesus está falando dele e do Pai, né? E em João 14, 16 e 17, que é um pouco antes: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Veja que Jesus diz assim, que ele e o Pai iriam habitar. Como? Eu creio que através do Espírito Santo, sendo habitado por um, estamos sendo a habitação dos três, né? Jesus disse: eu preciso ir, mas eu vou enviar o outro no meu lugar. Vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo virá. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então nós somos santuário, somos o templo, somos a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em prédios, por mais suntuosos que sejam, né? Não habita em prédios, e nem por mais humilde que seja, ele habita em nós. O Espírito Santo habita em pessoas, habita em gente que reconhece Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas, né? E ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 20, ele diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Aqui é a redenção, né? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, ser habitado por Deus, pelo Espírito de Deus, sermos habitados por Deus, né? E por isso devemos glorificar a Deus, porque o Espírito de Deus habita em nós. Eu quero ler também Romanos, no capítulo 5, do versículo 3 ao 5. Romanos 5, 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então Deus derramou, né, sobre nós. Por isso que ele diz: a tribulação é uma glória, a perseverança, tudo isso para que tenhamos um caráter aprovado, né, aprovado. Então, nas tribulações e nos sofrimentos, Deus está no processo de aperfeiçoar o nosso caráter, né? E o Espírito de Deus está junto conosco. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 24, um texto bem conhecido, ele diz assim: mas o fruto do Espírito, isto é, do Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. É o fruto que Deus deseja ver na vida de cada um de nós. De cada um de nós. Porque nós nos submetemos a Jesus,
para fazermos a vontade dele, vivermos em obediência. E então ele deseja, espera que nós tenhamos o fruto do Espírito, né? Conforme eu acabei de ler: amor, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Porque se Jesus estiver no controle da nossa vida, Jesus, o Espírito Santo, então a nossa vida vai apresentar essa qualidade. Sem isso, nada feito. Muito bem. Ele diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Carne é o princípio dinâmico pecaminoso que age em nós. E esse princípio pecaminoso, ele continua agindo em nós mesmo depois da conversão. Mas ele pode ser subjugado, né? Muito bem. A outra coisa que eu tenho aqui é que a pessoa que está em Jesus passa a fazer parte da nova criação de Deus. Eu acho muito interessante esse versículo aqui, que está em 2 Coríntios 5,17, né? Se alguém está em Cristo, é nova criação. A tradução mais antiga diz nova criatura, mas a ideia aqui é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por que nova criação? Porque Deus está formando o reino de Deus. Tudo vai ser reformulado. E nós, os seres humanos, aqueles que creem em Jesus, já são nova criação. Aqueles que já morreram em Cristo são nova criação, estão aguardando a ressurreição, quando Jesus voltar. E nós, os que estamos vivos, ou que morrermos antes de Jesus voltar, também já somos nova criação. Então, somos Jesus o primeiro, né? O primogênito, primeiro a ressuscitar, e nós que cremos nele, aqueles que já morreram, esses serão ressuscitados, né? Como Jesus foi. E aqueles que estiverem vivos, como quando Jesus voltar, conforme diz Paulo o apóstolo, os seus corpos serão transformados. Então, veja que aguardamos, né, novos céus, nova terra, mas nós já temos as primícias, né? Já temos essa garantia de Deus, né? E continuando, então, a Bíblia fala também que nós fomos reconciliados com Deus, né? Nós não podemos nos relacionar com Deus por causa do nosso pecado, porque Deus, ele não pode conviver com o pecado. Deus é amor, bondade, misericórdia, graça, justiça, né? Então, Deus não convive com aquilo que é errado, né? Não convive. Ele é sempre justo, reto e santo, né? Então, Paulo diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Segunda carta aos Coríntios 5,18, né? Deus nos reconciliou. Reconciliar significa que ele fez de nós seus amigos através de Jesus, né? Através de Jesus. Porque Deus nos ama e deseja relacionar-se conosco, né? E outra coisa aqui também que a Bíblia fala, veja como que a Bíblia explica muito bem essa questão toda, né? A primeira carta aos Coríntios, 12 e 12 a 14, temos algo aqui. Paulo diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, Espírito Santo, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, Espírito Santo. Porque também o corpo não é um,
Não só membros, mas muitos, né? E eu associo essa passagem aqui com Mateus 13:11, né? Quando João Batista diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Né? Então, quem é que batiza? É Jesus. Ele batiza no Espírito Santo e batiza no corpo de Cristo. Então, uma outra coisa que acontece conosco, que passamos a ser membros do corpo de Cristo. E existe um corpo só. Um corpo só. Quem pertence a esse corpo? Todos aqueles que se submetem a Jesus. Não é ser membro de uma igreja, de uma religião, né? Se tiver Jesus, está no corpo, mas se não tiver, não adianta, né? O caminho não é por aí. Se tiver no corpo, é claro, eu creio que a pessoa deve estar ligado a uma igreja local que honra o Senhor Jesus, que ensina a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus. Mas esta igreja que faz isso, ela deve ensinar que o corpo é o corpo de Cristo e não um local, né? Não um local. Nós é que somos santos, os filhos de Deus habitam em nós. O local não é santo, não. Nós santificamos o local, mas o local não é santo, não. É madeira, tijolo, pedra, como qualquer construção, né? Muito bem, vamos caminhando para o final aí, né? Tem mais um texto aqui. Aliás, não é um texto, né? É uma pergunta. Se tudo isso Deus faz por nós, por que é que muitos não querem? Por que é que muitos não aceitam, né? Essa oferta de Deus, essa oferta graciosa de Deus? Veja que tudo que está aqui é coisa boa, né? Tanto para essa vida como para a futura, né? E é claro que teríamos que ter um bom tempo para dizer por que muitos não querem ou não aceitam esta mensagem. Mas eu quero ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Apóstolo Paulo dizendo: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, para os que estão perecendo, que está encoberto, nos quais o Deus deste século, que é o Satanás, né? O Deus deste século, o Deus dessa era, a presente era que nós estamos vivendo, cegou o entendimento daqueles que não creem, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja então que aqui Paulo diz por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. É o engano. O diabo, ele é astuto, ele mesmo inspirou as pessoas para que criasse aquela figura ridícula dele, com um casquinho, chifrinho e uma forca na mão. Não tem nada a ver. Ele é anjo de luz. E ele é esperto, ele é estelionatário. O diabo é estelionatário. O estelionatário, ele usa a mentira e o engano, né? A mentira e o engano. E o estelionatário, ele induz as pessoas, ele engana muitas pessoas através da mentira, né? E ele fala de tal maneira que parece verdade. São tantas as pessoas que antigamente chamava-se que caem na conta do vigário, né? Tantas as pessoas, porque o estelionatário, ele engana, e ele mostra um quadro maravilhoso e bonito. E a pessoa enganada, ela vai perceber só depois que foi enganada, né? Então o diabo, ele é um estelionatário, né? Essa é uma das grandes razões, né? Uma outra razão, eu creio, é que as pessoas, o ser humano tem dificuldade de reconhecer que é pecador, né? Ele se acha muito bom. É muito difícil a gente vencer o orgulho, o egoísmo e abrir mão
de certas coisas que colocamos em primeiro lugar na nossa vida. E Jesus, ele não aceita ninguém que não coloque ele em primeiro lugar. Então, há muitas razões, mas essas são algumas. Essa do príncipe deste mundo, né? Deus, é Deus, né? Deus com letra minúscula, né? Encerrando, Paulo diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja então que a luta ela é muito grande, porque o diabo domina, escraviza, né, as pessoas. Só mesmo Deus, o Espírito de Deus, para quebrar, né? Muito bem. Então, agora aqueles que se reconhecem pecadores, não precisa ser há pessoas que falam que não tem pecado muito grande, né? Por mínimo que seja, é pecador, né? Por mínimo que seja. Que se reconhecem pecadoras e desejam mudar o rumo de suas vidas, crendo em Jesus, entregando-se a Ele, podem desfrutar de todos esses benefícios que Deus nos dá gratuitamente, por causa do imenso amor que Ele tem por nós. A isso nós chamamos de graça de Deus. É isso que Deus faz com a gente, né? Muito bem. E aqueles que, então, creem em Jesus dessa maneira que acabamos de falar, entregam suas vidas a Ele, submetem-se a Ele, esses devem viver em obediência e submissão e também em gratidão a Ele, não fazendo o que Deus proíbe e praticando aquilo que Ele recomenda. Mas esse é assunto para outro dia. Quero orar agora, agradecer a Deus que nos tem abençoado com todo tipo de bênção espiritual em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, regiões do domínio de Deus, né? Onde trava-se também a batalha entre o inimigo, mas Jesus é o Senhor, no céu e na terra, em todo lugar. E pertencemos a Jesus é algo realmente extraordinário. Eu não consigo imaginar a grandeza de tudo isso, não consigo. Mas é algo notável, extraordinário, coisa que o homem não poderia jamais produzir. Mas Deus produziu, produz, e o plano dele está em andamento, convidando pessoas para que venham, mudem a sua maneira de pensar, que a Bíblia fala de arrependimento, e entreguem-se a Jesus para desfrutar de tudo isso que Deus nos oferece, por amor e por bondade dele. Que isso possa nos levar também a um espírito de gratidão a Deus, obediência e gratidão. Duas coisas que devem caracterizar a nossa vida, né? Como alguém falou, já citei isso aqui, nós devemos andar dizendo obrigado, Senhor, e sim, Senhor. Obrigado, Senhor, e sim, Senhor. Aprendi isso com um pastor amigo meu. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelo grande projeto de vida que o Senhor tem para nós. Porque em Cristo Jesus podemos desfrutar de tudo isso que a Tua palavra nos mostra e nos ensina. Queremos render a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que essas verdades, Senhor, possam penetrar profundamente no nosso coração, no coração de cada um de nós, de maneira profunda, e que possa fazer diferença no nosso viver. E as pessoas possam olhar para nós e possam ver Jesus Cristo em nós, em nossa vida, em nossas atitudes, e só mesmo pelo Teu Espírito, ó Pai, é que isso pode acontecer. Recebe nossa gratidão, nosso louvor, pelo Teu grande amor por nós e pelo Teu projeto de vida, tanto para esta vida como para a eternidade.
Em nome de Jesus. Amém. Foi sua voz que fez nascer toda a luz. Foi sua mão que pôs estrelas no céu. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai de toda eternidade. Foi seu olhar que a tantos trouxe o perdão. Foram seus pés que andaram por cima do mar. Ele abriu mão de sua glória, desceu do céu para mudar toda a história para sempre. Quem sou eu para não crer? Quem sou eu para não ver? Quem sou eu para detê-lo em meus limites? Quem sou eu para mudar? Quem sou eu para fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? O seu sofrer ele levou sobre si, e a nossa paz com sua morte comprou. Foram feridas e dores que nos trouxeram a vida, plena vida, vida sem fim. O seu querer sempre há de ser o melhor. Meu coração sempre há de ser seu lugar. Sua palavra ilumina e dirige todos os meus passos. O seu nome é Deus, poderoso Deus. Quem sou eu para não crer? Quem sou eu para não ver? Quem sou eu para detê-lo em meus limites? Quem sou eu para mudar? Quem sou eu para fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Quem sou eu para mudar? Quem sou
Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Quem sou eu e quem é ele? Nosso Deus maravilhoso. Fiquem com Deus uma boa semana e nunca deixe de agradecer e exaltar o nome de um Deus que está vivo. Ele vive e reina no meio da sua igreja, ele vive e reina na minha e na sua vida. Aproveite a chance essa semana para falar do amor de Deus para alguém. Um beijo, fiquem com Deus. Até domingo que vem. Tchau!